Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós vamos conversar sobre um tema que tem tudo a ver com o programa Estilo de Vida, né? Sedentarismo. Você é sedentário? Será que você é sedentário? Será que você é e não sabe que é? Será que você sabe o que é sedentarismo? A gente vai conversar com o Marcelo Lorenzo, que é educador físico, e vai explicar um pouquinho pra gente em relação a isso. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Vamos começar explicando para o nosso público o que é o sedentarismo. Sedentarismo é um estágio que o indivíduo alcança a partir do momento que ele não faz nenhuma atividade física, a partir do momento que ele fica com o metabolismo zerado, que ele para de praticar atividade física, ele para de se exercitar, para de fazer qualquer atividade no dia a dia, fica mais deitado, fica mais tempo sentado na frente da televisão. Isso significa ser sedentário. Hoje em dia, você acredita que as pessoas são mais sedentárias, estão mais sedentárias? Estima-se que cerca de 46% da população brasileira hoje em dia é sedentária. As pessoas são sedentárias hoje em dia pelo estilo de vida, né, que hoje em dia as pessoas têm, que é muita correria, o trabalho, o dia a dia. Então, acredito que o número tem diminuído, mas uma quantidade alta ainda de pessoas ainda é sedentária. E é interessante que a gente corre mais no nosso dia a dia hoje, porque a gente está sempre para lá e para cá, a gente tem sempre muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, mas ainda assim o estilo de vida é sedentário e a gente ainda se classifica como sedentários, né? Sim, como eu falei ainda há pouco, o estilo de vida continua sedentário por esse fator, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que cuidar da sua família, tem que continuar trazendo comida para dentro de casa e às vezes o tempo, o cansaço faz com que a pessoa não consiga fazer atividade física. Mas é claro que tem como sim, mesmo com esse cansaço, mesmo com o dia a dia corrido, fazer uma atividade. As pessoas têm procurado mais academias hoje em dia ou esse número está diminuindo justamente por causa dessa correria? O número continua alto de número de sedentários, mas a quantidade de pessoas que procuram academia tem aumentado. Isso não tem diminuído, não. Tem aumentado, as pessoas têm procurado mais, porque esse estilo de vida que a gente está procurando hoje em dia está começando a aumentar, né, na mídia, as pessoas estão começando a falar mais de atividade. Então, tem aumentado, sim, o número de pessoas que procuram academia. E quando aquela pessoa já está acostumada a ir à academia, ela vai todos os dias, ela acredita que vai ficar magrinha ou então que vai conseguir tonificar aquele músculo, né? Vai conseguir deixar aquele músculo ali bem durinho e que vai conseguir, enfim, repaginar todo o corpo, mas isso não acontece. Parece que ela malha e nada acontece, aí vai dando um desespero e desânimo também, né? A pessoa até desiste de malhar. Por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas procuram a academia pelo fator estético, né? Que não deve ser o principal fator a procurar a academia. O principal fator a procurar a academia deve ser sempre a saúde em primeiro lugar, não só a estética em si. Porque a estética ela vem com o tempo, com a sua determinação na academia, não só com a academia, com a alimentação também. Mas as pessoas acabam ficando um pouco vidradas só em estética, acabam usando alguns produtos que não é para usar, como os esteroides anabólicos, ou começam a fazer alimentações sem nenhum acompanhamento nutricional de outro profissional. E isso acaba com que a pessoa comece a ficar com alguns problemas psicológicos, né? Porque ela não consegue chegar onde ela quer, e aí muitas vezes ela desiste. E nessa questão desses instrumentos que você está falando que as pessoas podem usar, qual é o perigo disso, né? O que pode acontecer com uma pessoa que está usando esses anabólicos e essas outras coisas que a gente ouve muito que são perigosas, mas ainda assim a gente encontra na sociedade, a gente encontra pessoas que utilizam, às vezes escondido, às vezes nem escondem, né? Isso. E quais são os riscos, os fatores de risco que isso apresenta para a pessoa? O primeiro fator, normalmente, é o fator do fígado, né? Normalmente câncer, pode acontecer câncer no fígado, câncer no rim, sobrecarrega o rim. Tem alguns outros problemas de coração também que muitas vezes acontece, que é perca de cabelo. No caso das mulheres, as mulheres começam a apresentar, a voz começa a ficar um pouco mais grossa, começa a apresentar algumas características masculinas. E são diversos fatores. Se por um acaso você não tiver um acompanhamento de um endocrinologista,
você acaba tendo problemas maiores no futuro, né? Porque esses hormônios vão começar a ficar desregulados, e aí você vai começar a ter também transtornos psicológicos, e consequentemente, no futuro, um câncer, sem dúvida, é o maior problema. Mas, no caso, essas questões podem ser utilizadas, essas opções podem ser utilizadas se houver acompanhamento? Existe alguma possibilidade dessa pessoa utilizar? Sim, com acompanhamento, sim. Acompanhamento de um endócrino ou do nutrólogo, sim. Porque existem algumas pessoas que têm problemas hormonais, né? Elas têm problema de uma taxa de testosterona um pouco mais baixa, de progesterona um pouco mais alta. Então, o médico, ou o nutrólogo, ou o endócrino, ele pode fazer sim o acompanhamento. Para auxiliar no controle, isso, exatamente, para auxiliar no controle hormonal da pessoa, sim. Mas sem acompanhamento é muito perigoso. Sem acompanhamento é muito perigoso, porque a pessoa acaba aplicando o que ela não sabe, às vezes ela desregula um hormônio que ela não sabe, e isso faz com que seja muito perigoso os esteroides anabólicos. No caso das pessoas também que têm aquela alimentação muito desregulada, é um fator para o sedentarismo? Ou Sim. é um fator do sedentarismo? Né? Não, na realidade é um fator do sedentarismo. Pelo fato da pessoa ficar muito tempo na frente da televisão e ali ela assiste um filme, fazer alguma coisa, acaba comendo alguma porcaria. Não tem também um plano, né? A pessoa normalmente quando é sedentária ela não tem um plano de dieta, ela não foi atrás de nutricionista porque ela também não tem aquela motivação, né? Então ela acaba assim, comendo bastante porcaria e se tornando cada vez mais sedentário, né? Mas Marcelo, é possível fazer dieta, acompanhamento nutricional e, enfim, todas essas questões certinho, comer de uma forma correta e conseguir não ser sedentário sem atividade física? Porque eu acho que isso é a mágica que todo mundo procura, né? Não. Todo mundo deseja. Não, de jeito nenhum. A atividade física ela é essencial. Na realidade, é um elo, né, entre nutrição e exercício físico, né? Então, para não ser sedentário, você tem que praticar atividade física, sim. Não tem como só na alimentação você não se tornar sedentário. E o sedentário necessariamente é gordinho? Não. Tem uma questão de genética também, né? Tem pessoas que são sedentárias e são extremamente magras, né? E tem pessoas que não são sedentárias que acabam sendo mais cheinhas e etc. Então, não tem relação, não. Quais são as características que me provam ou me dão um alerta em relação a esse sedentarismo? Como que eu sei que eu sou uma pessoa sedentária? Normalmente a pessoa começa a sentir algumas dores, né? E começa a sentir muito cansaço. O cansaço, na realidade, é o primeiro fator. Quando a pessoa começa a se sentir muito cansada de fazer qualquer atividade, ela sobe uma escada, ela já começa a ficar muito cansada, ela começa a sentir muita dor no ombro, muita dor na lombar, pelo fato de ficar muito tempo sentada no trabalho, começa a ter lombalgia, começa a dar problema de bursite. Esses problemas já começam a saber, começa já a saber que está entrando num grau de sedentarismo. E o Marcelo já veio aqui no Estilo de Vida uma outra vez, em um outro programa, e mostrou pra gente que é possível, sim, se exercitar em casa. A gente utilizar essas atividades físicas mais básicas, mais simples, até com algumas coisas que a gente possui no nosso dia a dia mesmo, né? Instrumentos de casa, como um pacote de arroz, ou um cabo de vassoura, enfim, você consegue se exercitar. É possível deixar de ser uma pessoa sedentária, deixar o sedentarismo de lado só com esse tipo de atividade física, só com esse tipo de exercício? Ou você não consegue sozinho na sua casa não ser sedentário? Não, sim, consegue sim. Alguns hábitos pequenos que a gente já faz, a pessoa já se torna ativa. Por exemplo, se a pessoa pega ônibus, se ela parar Era isso que eu ia perguntar, inclusive, se a troca do carro pelo ônibus já é um fator positivo. Já é um fator positivo, sim. Se ela pega ônibus, por exemplo, para 2 paradas antes de chegar em casa, ela pode ir caminhando até chegar em casa, e isso já faz com que a pessoa pratique uma atividade, né? A pessoa trocar, por exemplo, elevador por escada, também é uma outra opção, né? E sem ser para descer, né? Sem ser de preferência pra subir, gente. Subida. Isso aí também já é uma outra opção. E também tem como fazer exercícios em casa também, né? Como eu expliquei no programa anterior, para caminhar, fazer alguns exercícios em casa, como agachamento, abdominais. Esses exercícios também de estilo de sedentarismo. Não necessariamente você precisa ir para academia. Quanto tempo de exercício a gente precisa diário? 30 minutos todo dia. E qual é o grande problema
que as pessoas sempre dizem em relação ao futebol uma vez por semana, por exemplo, em relação a uma atividade específica, só uma vez por semana. Dizem que é mais perigoso do que se você fizesse todos os dias ou se você não fizesse, né? É porque, na realidade, a pessoa que é o atleta de final de semana, né, que a gente chama, essa pessoa, ela não está com a musculatura preparada, ela está com a flexibilidade fragilizada, ela tem algumas musculaturas fracas, como do abdômen, do dorsal. E aí, quando ela vai fazer um exercício físico, no futebol, ela acaba fazendo um exercício excessivo, que ela acaba querendo dar um pouquinho mais de si ali no exercício. E como ela não está preparada, ela acaba machucando, pode machucar o joelho, pode machucar a lombar, pode dar algum problema. E pelo fato dela também algumas vezes passar do seu limite coronariano. E isso faz com que a pessoa possa ter um AVC, algum problema maior, né, mais grave. Mas isso é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer sim. Quais são as principais dificuldades que as pessoas te apresentam quando desejam mudar esse estilo de vida em relação ao sedentarismo? Então, assim, eu sou sedentária, quero deixar de ser sedentária e começo a partir de hoje uma rotina ali específica contigo na academia para mudar esse estilo de vida. Qual é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam nesse momento? A dificuldade, eu acredito que seja só nas 3 primeiras semanas, porque a pessoa não está muito acostumada a ir na academia e aí fica uma coisa um pouco difícil, né? Não está acostumada na rotina dela e aí ela tem que fazer uma força muito grande para ir. Mas a partir da 3ª semana, já para a 4ª semana, a pessoa já começa a se sentir melhor quando acorda, já começa a se sentir melhor para fazer atividades diárias. E aí ela começa a ver que é essencial a atividade física na vida dela. Então ela começa a ir para a academia com mais disposição, mas as 3 primeiras semanas a dificuldade maior é encaixar um tempinho do dia e ver que aquilo realmente é necessário para si. Existe alguma parte do corpo do sedentário que é assim, aquela parte da dificuldade, que é a parte mais complicada, que precisa de mais atenção, porque não está sendo exercitado há muito tempo e é uma parte difícil de ser exercitado, de realmente conseguir os resultados que você deseja? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, dentista tem muito problema no ombro, né? Então o dentista tem que exercitar mais o manguito rotador, que é um músculo interno do ombro, mais o deltoide. Dentista, no caso, quando a pessoa exerce a profissão de dentista. Dentista, exatamente. Por causa da posição, talvez, né? Que fica movimento repetitivo e acaba causando alguns problemas, né? Pessoas que ficam muito tempo sentadas sentem muito dor na lombar, então a gente tem que dar fazer um trabalho maior em cima da lombar da pessoa, porque ela sente muita dor. Então vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, se um idoso for na academia, a gente vê que o glúteo é um músculo muito importante de ser trabalhado, porque ele faz parte para andar, faz parte para subir escada, é um músculo muito importante. Então, se por um acaso o glúteo do idoso estiver um pouco fragilizado, então o glúteo vai ser priorizado. Então, vai depender de pessoa para pessoa. E a tua dica, para a gente finalizar aí, a tua dica para aquela pessoa que quer sair do sedentarismo, não teve coragem ainda, está esperando aí um incentivo, o que a gente pode dizer para esse pessoal? A dica é que as pessoas, hoje em dia, elas estão procurando cada vez mais, então a gente vê que o nosso como eu posso dizer, a nossa... Esqueci a palavra. Sociedade. Não. Esqueci a palavra, mas é a nossa longevidade, nossa qualidade de vida está aumentando cada vez mais e as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então a motivação tem que ser essa. Você tem que ver que as pessoas ao seu redor estão começando a fazer atividade e elas estão vivendo cada vez mais. Então você também tem que se motivar para você viver cada vez mais, para você chegar mais longe, para você ter uma velhice com bastante qualidade, para você não ficar um idoso fraco, fragilizado, que não pode fazer as coisas. Então você tem que pensar no seu futuro, e o futuro é a atividade física. A gente está vendo que com ela a gente consegue praticamente tudo. Então a gente tem que se motivar nas pessoas que fazem, né? Nas pessoas que já são idosas e fazem, as pessoas que estão na correria do dia a dia e mesmo assim fazem. Tente se espelhar em alguém que você vê que consegue fazer e tente fazer também. Fora que 2016 já está aí, e é uma ótima oportunidade realmente para a gente rever essas nossas atitudes, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo, pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente ainda está de volta com o estilo de vida, então você não sai daí.